A ideia hoje é de nós falarmos sobre roteamento. Roteamento é o processo que os routers e alguns switches também, switches da camada 3, realizam. Ok, vamos começar explicando por que o roteamento é necessário. Vamos lá imaginar uma situação dessas. Eu tenho dois switches aqui. E eu tenho dois PCs conectados a cada um desses switches. Deixa eu escrever bem. Esse aqui eu vou chamar de... Esse que está à esquerda eu vou chamar de SW1. E o que está à direita eu vou chamar de SW2. PC0 e PC1 estão conectados a SW1. E no outro switch vou colocar apenas um PC. Não, é melhor que eu coloque dois PCs. PC2 e PC3 estão conectados a SW2. Todos os dispositivos conectados a um switch estão na mesma rede. É exatamente isso que um switch faz. Então PC0 e PC1 estão na mesma rede. PC2 e PC3 também estão na mesma rede. Mas PC0 está numa rede diferente de PC2. Ok, para isso ficar mais ilustrativo, vamos fazer a configuração dos endereços de IP. Vou escrever aqui qual é o endereço dessa rede. Vou fazer something like that. Esta aqui é a rede 192.168.10/24. Como você tem dois PCs e nós já estudamos muito sobre redes, eu podia deixar isso mais interessante. Deixa eu deixar mais interessante. Vou colocar /30. Já estudamos sobre redes, então eu acredito que isso já não é nenhuma dificuldade. E já sabemos todos o que é que isso funciona. O que é que isso significa. Aqui desse outro lado, na verdade não devia ter colocado /30, eu devia ter colocado /29. O motivo qual é? É que nós vamos usar um router, certo? E como nós vamos usar um router, nós vamos precisar de endereço para cada um dos PCs e também para aquela interface do router. /30 só dava dois endereços úteis, que seriam apenas para os PCs. Mas /29 vai dar 6 endereços úteis. Ou seja, vamos ter um endereço para a interface do router que virá aqui mais logo. A outra rede seria 192.168.1.8/29. Que é exatamente a rede que vem depois dessa. Esta aqui é a primeira subrede e esta aqui é a segunda subrede. Ok, agora vamos lá configurar o endereço nos PCs. Vou colocar o primeiro endereço dessa rede aqui em PC0 e o segundo endereço dessa rede aqui em PC1. 192.168.10/29. Eu acredito que nós conseguimos identificar qual é o primeiro e o segundo endereço nessa rede sem nenhuma dificuldade. Então só vou colocar, não vou me aprofundar na explicação nesses detalhes. 192.168.1.1. A máscara é 255.255.255. /29 é 248. Este aqui será 192.168.1.2. Máscara 255.255.255.248. Vou fazer o mesmo para PC2 e PC3 agora. Vou esconder isso aqui para não atrapalhar. 192.168. Primeiro endereço dessa subrede aqui. 192.168.1.8. Eu penso que é fácil fazer isso. Ainda não vamos aprofundar na explicação novamente. 19. Máscara 255.255.255.248. PC3. 192.168.1.10. Máscara 255.255.248. Pronto, eu já fiz a configuração de IP. E segundo essa topologia, PC0 consegue se comunicar com PC1, porque esses dois estão na mesma rede. Então, a partir de PC0, eu vou tentar pingar PC1 para demonstrar isso acontecer. O endereço de PC1 é exatamente o segundo endereço desta subrede aqui, que é 192.168.1.2.
Como podem ver, PC0 consegue pingar PC1. Mas será que PC0 consegue pingar PC2? PC2 é o que está nessa outra rede aqui. Vamos lá pingar para o endereço de PC2 para vermos se isso acontece ou não. O endereço de PC2 é 192.168.1.9. E não vai aceitar. Não vai aceitar porque PC2 tem uma rede diferente. E esse PC não consegue pingar dispositivos que estão em redes diferentes sem um router. Um router serve exatamente para isso, para conectar redes diferentes. Quando nós temos um router, dispositivos de redes diferentes conseguem se comunicar. É por isso que nós precisamos de um router aqui na nossa topologia, para dispositivos dessa rede à esquerda conseguirem se comunicar com dispositivos dessa rede à direita. É isso que eu vou fazer. Eu vou colocar um router aqui, vou chamar Derion. E depois vou conectar esse router aos switches em cada uma das interfaces. É importante sabermos quais são as interfaces que nós usamos. No router, através da interface Gigabit 01, eu me conectei à interface Gigabit 01 do switch. E através da interface Gigabit 02, eu me conectei à interface Gigabit 02 do switch. Esse detalhe das interfaces é muito importante quando nós estamos a fazer configuração de IPs. Ok, eu já conectei um router aqui. Mas como vocês podem ver, nós temos esse vermelho aqui nas interfaces do router. Por que temos esse vermelho? Porque no Packet Tracer, por padrão, todas as interfaces do router estão desativadas. Vamos lá ativar as interfaces do router para isso ficar verde. Venho aqui para CLI. Faço no. Conseguem ver esse vermelho? Está muito agressivo. Posso mudar a cor caso o vermelho esteja muito agressivo para a vossa vista. Não sei se é relevante, mas é. Não tem problema. Ok, Melvin diz. É relevante. Como? É relevante, não perde a cor. Tá certo. Valeu pelo feedback. Então vamos lá ativar essas interfaces. Num dispositivo da Cisco, o primeiro modo que nós entramos após acessar a linha de comando é o modo do usuário. Pouquíssimas coisas nós podemos fazer aqui. Para nós vermos o que nós podemos fazer aqui nesse modo, é só clicarmos Help. Ixi, meu Deus, esse comando não existe. Ok. E vamos ter que esperar muito tempo até ele ler esse comando que eu coloquei que não faz sentido. Acho que não é Help. É ponto de interrogação. Se não for ponto de interrogação, é Tab. Uma dessas três possibilidades é que nos mostra todos os comandos que nós podemos clicar num modo de configuração de um dispositivo da Cisco. Isso aqui vai levar muito tempo, deixa eu acelerar isso, porque costuma levar muito tempo. Ok, já está ok. Deixa eu tentar ponto de interrogação. Exatamente, é ponto de interrogação. Acho que o microfone desligado do router. Não virou nada que eu disse? Não. Ok. Sorry. Eu dizia que quando abrimos a linha de comando de um dispositivo da Cisco, o primeiro modo é o modo do usuário. E nós podemos fazer pouquíssimas coisas nesse modo do usuário. Nós não podemos fazer absolutamente nada, acredito eu. Para nós vermos todos os comandos que nós podemos habilitar nesse modo, é só colocarmos ponto de interrogação. Eu coloquei ponto de interrogação aqui. Então apareceram todos os comandos que são possíveis de habilitar nesse modo de configuração. Os mais importantes são ping. Nós podemos pingar para outros dispositivos a partir desse modo. SSH, podemos acessar remotamente outros dispositivos a partir desse modo. Telnet, podemos acessar usando o protocolo Telnet outros dispositivos através desse ponto. E Enable. O Enable é o comando que vai nos levar para o modo privilegiado, que é o segundo modo da hierarquia dos dispositivos da Cisco. E é marcado por esse cardinal aqui. O modo privilegiado é mais interessante, porque no modo privilegiado nós conseguimos visualizar a configuração que o dispositivo possui. Nós não conseguimos fazer novas configurações, conseguimos visualizar as configurações que o dispositivo possui. Se eu colocar ponto de interrogação aqui, vão aparecer muitos mais comandos, e são muitos mesmo, porque é possível fazer muitas mais coisas. Não precisamos ver o que é que tudo isso significa agora, porque não é relevante para os nossos objetivos. Vamos apenas para o terceiro modo, que é onde nós conseguimos fazer configurações. Para isso, escrevemos o comando configure terminal, para irmos ao modo de configuração global. É aqui onde nós configuramos o dispositivo. Ok?
estamos no modo de configuração global. É marcado por esse config entre parênteses e depois esse cardinal. O que nós queremos? Nós queremos habilitar todas as interfaces do router. Ok, vamos usar um comando chamado interface range G0 para 12. O que isso significa? Eu estou a acessar um intervalo de interface. Eu escrevi interface range para identificar que eu quero acessar um intervalo de interfaces. Eu quero configurar muitas interfaces ao mesmo tempo. Que interfaces são essas? Gigabit 0 barra, em dispositivos da Cisco, interfaces seguem esse padrão. Um número barra outro número. G se é gigabit, F se é fast Ethernet. Fast Ethernet é aquela interface que tem 100 megabits por segundo de velocidade. Gigabit Ethernet é aquela interface que tem 1 gigabit por segundo de velocidade. São interfaces mais rápidas. Nós aqui estamos a usar gigabits nesse router. Então vamos começar com G0 barra 1 travessão 2. Isso para indicar que eu quero acessar a interface gigabit 01 e gigabit 02. Entro nessa interface, como podem ver, estou no modo de configuração da interface. É por isso que eu tenho esse travessão if travessão range, para indicar que eu estou no modo de configuração de interface. Aqui eu posso colocar um no shutdown. Coloquei um no shutdown. Para quê? Para habilitar essas interfaces. É isso que esse comando faz. No shutdown. Habilita as interfaces. E elas ficaram verdes. Está aqui. Elas ficaram verdes. Depois de elas ficarem verdes, significa que os PCs já conseguem... PCs da rede da esquerda já conseguem se comunicar com PCs da rede da direita. Já que temos um router. Vamos experimentar para ver. Novamente, a partir de PC0, eu vou tentar pingar PC2, que está na rede da direita. Vamos lá ver se esse ping vai ser bem sucedido. É suposto ser bem sucedido, né? Já que temos um router aqui a interconectar as duas redes. Vamos lá ver se isso acontece. Os dois primeiros pacotes falharam. O terceiro falhou. O quarto falhou. Prontos. Esses PCs que estão em redes diferentes ainda não conseguem se comunicar, mesmo usando um router. Por que eles ainda não conseguem se comunicar? Porque essas interfaces dos routers ainda não têm um endereço de IP. Ou seja, esta interface que vai para o router da esquerda se encontra na rede da esquerda. Essa interface que vai para o switch da direita, essa interface do router que vai para o switch da direita, se encontra na rede da direita. A particularidade do router é exatamente essa aí. Cada interface se encontra em uma rede diferente. Então, nessa interface aqui da esquerda, eu tenho que configurar um endereço da rede da esquerda. Nessa interface aqui da direita, eu tenho que configurar um endereço da rede da direita. Vamos fazer isso. Vou fazer um exit. Exit é um comando que nos permite voltar para o modo de configuração anterior, que no nosso caso será o modo de configuração global. Vou acessar a interface da esquerda para configurar o endereço de IP. A interface da esquerda é Gigabit 01. Vou fazer um interface Gigabit 01. E depois vou configurar um endereço de IP aqui. Para configurar o endereço de IP, nós usamos o comando IP address. Pessoal, vocês conseguem ver bem essa minha linha de comando? Ou as letras estão a aparecer muito pequenas? Se estiverem a aparecer muito pequenas, eu posso encontrar uma forma de aumentar. Walter, está tudo bom aí, está tudo bom. Ok. Continua. Acho que estás muito preocupado com a perfeição. Está tudo visível para nós aqui, senão a gente sempre vai dizer. Ok, está nice, está nice. Na verdade, eu me preocupo. Eu quero que vocês estejam a perceber da melhor forma possível. É por isso que sempre faço essas perguntas. Mas fico feliz por saber que está tudo bem. Então, é só eu fazer um IP address. Este PC0 aqui tem um primeiro endereço dessa subrede. PC1 tem um segundo endereço dessa subrede. Então, no router, eu vou colocar o último endereço útil dessa subrede, que é 192.168.1.6, porque 7 é o de broadcast. Depois vou colocar a máscara desta subrede, que é 255, 255, 255, 248.
faço um Enter. Ok, já fiz isso. Agora vou configurar a interface da direita do router com o endereço da rede da direita. Vou fazer um Exit e depois vou fazer um Interface G02, que é o endereço da interface, que é a descrição da interface da direita. Vou fazer um Enter e depois configuro o endereço de IP, que é IP Address 192. Vou fazer a mesma coisa, vou escolher o último endereço útil dessa subrede aqui, que é 192.168.1.15. É 15, não, é 14. Depois vou colocar a máscara, que é 255, 255, 255, 248. Já fiz isso. Agora vou fazer um Exit. Ok, as duas interfaces do router já têm endereços. A interface da esquerda tem um endereço que vai para... A interface da esquerda tem um endereço da subrede da esquerda. A interface da direita tem um endereço da subrede da direita. Mas os PCs ainda não vão conseguir se comunicar. Por quê? Porque nós temos que fazer uma configuração de IP. Em cada PC, nós temos que configurar um default gateway. O default gateway é o endereço para onde os PCs vão enviar pacotes quando quiserem se comunicar com dispositivos da rede diferente. E para onde é que esse PC aqui vai enviar pacotes quando quiser se comunicar com dispositivos da rede diferente? Ele vai enviar para o switch vai encaminhar para o router. Então tem que especificar como default gateway esta interface do router que está na rede da esquerda. Os PCs da esquerda vão usar como default gateway a interface do router que está na rede da esquerda. Qual é o endereço daquela interface? É o último endereço útil dessa subrede, que é 192.168.1.6. Vou fazer o mesmo com os PCs que estão na subrede da direita. Vou configurar como default gateway o endereço da interface do router que vai para a subrede da direita, que é 192.168.1.14. Vou fazer o mesmo para PC3. 192.168.1.14. E vou fazer o mesmo para PC1 aqui na subrede da esquerda, porque é o que eu não havia feito. 192.168.1.6. Então, com default gateway configurado nos PCs e endereço nas interfaces do router, agora sim é suposto PC0 pingar para PC2. Vamos lá ver isso acontecer. Vou pingar para PC2. Vou pingar para PC2. Vamos lá ver isso acontecer. E está aqui. PC0 recebeu uma resposta positiva de PC2. Esses dois dispositivos já conseguem se comunicar uns com os outros. Esse é o poder do router. Ele interconecta dispositivos que estão em redes diferentes. Mas isso não é roteamento. Na verdade, esse aí é um conceito muito básico. Como engenheiros ou administradores de redes, nós devemos perceber como é que o router faz isso. Como é que o router interconecta redes diferentes. Eu vou mostrar isso agora. O router possui uma estrutura de dados chamada de tabela de roteamento. É na tabela de roteamento que ela armazena informações sobre todas as redes que ele conhece. Vamos lá ver qual é a tabela de roteamento desse router aqui. Para vermos qual é a tabela de roteamento, nós devemos ir para o modo privilegiado. É no modo privilegiado que nós vemos quais são as configurações atuais do dispositivo. Vamos para aquele modo. Agora estamos no modo de configuração global. Vou fazer um Exit. Iremos ao modo privilegiado. Estamos no modo privilegiado. Para ver a tabela de roteamento, eu uso o comando show IP route. Esse é o comando para ver a tabela de roteamento. E pronto. Temos essa estrutura aqui um pouco esquisita. Deixa eu ensinar a identificar essa tabela de roteamento. Ok. A primeira coisa que vocês devem saber sobre a tabela de roteamento é sobre redes locais e redes conectadas. O que são redes locais e o que são redes conectadas? Se vocês forem a ver, eu aqui tenho um C e depois tenho uma rede ao lado desse C. O que isso significa? Significa que o router sabe chegar a essa rede aqui e esse C aqui, se nós formos a ver na descrição aqui em cima, significa connected. Significa que essa é uma rede diretamente conectada a esse router. É uma rede que está diretamente conectada ao dispositivo. Esse L, e depois aqui ao lado eu tenho um outro endereço de uma rede. O que o L significa?
O L significa local. Então significa que essa aqui é uma rede local desse router. Mas o que são redes diretamente conectadas? O que são redes locais? Vou explicar. É simples. Sempre que nós configuramos o endereço numa interface, o router, quando nós configuramos o endereço, nós especificamos qual é o endereço da interface e qual é a máscara desse endereço. Tipo aqui na interface Gigabit 01, eu configurei esse endereço aqui, 192.168.1.6, e depois eu especifiquei essa máscara, 255.255.255.0. O router consegue perceber qual é a rede na qual este endereço faz parte. Isso é muito fácil. Usando aqueles princípios de binary ending, nós conseguimos descobrir que este endereço faz parte dessa... Falhei, aqui é 248. Nós conseguimos perceber que este endereço faz parte dessa subrede aqui. Então o router vai saber que esta aqui é uma subrede que está diretamente conectada a ele. É assim como ele percebe. Quando nós configuramos o endereço numa interface, ele vai encontrar qual é a rede na qual aquele endereço faz parte e vai considerar essa aí uma rede diretamente conectada. Ele fez o mesmo na outra interface, a que vai para o switch que está na direita. Eu configurei este endereço 192.168.1.14. A máscara foi 255, 255, 255, 248. Ele fez binary ending e conseguiu descobrir que o endereço da rede desse dispositivo aqui era 192.168.1.8/29. E ele acrescentou este endereço de rede na tabela de roteamento dele. É assim como um router funciona. Sempre que nós configuramos o endereço numa interface, ele vai adicionar o endereço de rede dessa interface como uma rede conectada à tabela de roteamento. É por isso que aqui nós temos duas redes conectadas. Uma a apontar para a rede da esquerda e outra a apontar para a rede da direita. Agora, o que são redes locais? Redes locais são exatamente os endereços que nós configuramos nas interfaces. Eu configurei o endereço 192.168.1.6 na interface da esquerda. É por isso que aqui, na tabela de roteamento, eu tenho esta primeira rede local, que é exatamente 192.168.1.6/32. Barra 32 significa que é exatamente este endereço, isso não é uma subrede. É este endereço. E ele diz que está diretamente conectado na interface Gigabit Ethernet 01, que é exatamente a interface que vai para o switch da esquerda. E ele fez o mesmo para o endereço que eu configurei na interface que vai ao switch da direita, 192.168.1.14/32. Ele diz que está na interface Gigabit 02, que é exatamente a que vai para o switch da direita. Então é isso. Quando eu configuro o endereço numa interface, uma rede conectada e uma rede local é adicionada à tabela de roteamento. Então, quando o router recebe um pacote, vamos lá ver isso acontecer no modo de simulação do Packet Tracer, para ficar mais fácil de explicar como é que esse processo de roteamento acontece. É muito importante perceber como é que isso funciona antes de irmos para o roteamento estático e princípios mais avançados de roteamento dinâmico como OSPF, RIP e gRP. Deixemos só desabilitar esses protocolos que nós não vamos usar. Vamos usar apenas o protocolo ICMP, que é o protocolo de ping. Vamos fazer uma simulação assim. A partir de PC0, de PC1, vamos pingar PC2 e vamos ver esse pacote a trafegar na rede. Estou no PC1, vou pingar para PC2. O endereço de PC2 é 192.168.1.9. Vamos lá ver esse pacote a chegar até PC2. É só clicar aqui. O pacote foi enviado para o switch. Como o PC2 está numa rede diferente, o PC vai enviar para o router. O pacote chegou no router. Vou colocar um pause e vamos analisar esse pacote que foi para o router. Venho para aqui, para o Simulation Panel, abro esse pacote que o switch enviou para o router. Quando eu abro esse pacote, eu consigo ver as informações que se encontram nesse pacote em cada uma das camadas do modelo OSI. Na camada 3,
que é a camada de rede, eu consigo ver que há uma informação muito importante. Há uma informação sobre qual é o endereço de rede de origem, source IP, é o endereço de PC1, que é exatamente esse 192.168.1.2. E eu consigo ver informações sobre o endereço de destino. O endereço de destino qual é? É PC2, porque o pacote está a ser de PC1 para PC2. Qual é o endereço de PC2? É 192.168.1.9. Então, quando o router recebe este pacote, ele vê qual é o endereço de destino, para onde é que esse pacote vai. O endereço de destino é 192.168.1.9. Depois ele vai para a tabela de roteamento dele. O router vai para a tabela de roteamento dele. Ele vê, será que eu sei como chegar a uma rede que contém este endereço? Tem que colocar isso lado a lado. Ele vê, será que eu sei chegar a uma rede que contém esse endereço de destino? Ele vai analisar. A primeira rede, 192.168.0/29. Esse endereço de destino, 192.168.1.9, está fora do escopo dos endereços dessa subrede aqui. Então ele descarta. Ele vai para a segunda, que é uma rede local. Essa rede local tem /32, só tem um endereço. Ele descarta. Ele vai para a terceira rede na tabela de roteamento, que é exatamente 192.168.1.9. 192.168.1.8/29 possui esse endereço aqui no seu escopo de endereços, 192.168.1.9. Então ele percebe que, para eu enviar o pacote para esse destino, eu tenho que encaminhar para a interface Gigabit 02, porque é na interface Gigabit 02 que eu tenho uma rede que contém este endereço de destino. É basicamente esse o mecanismo de análise do router. É assim como ele funciona. Ele faz essa análise que eu partilhei convosco. Ele vê o endereço de destino e tenta encontrar na tabela de roteamento uma rede que contém aquele endereço de destino. Ele encontrou essa rede. Ele se pergunta, onde é que essa rede está localizada? Essa rede está localizada na interface Gigabit 02. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai enviar o pacote para a interface Gigabit 02. Foi exatamente o que ele fez. Ele enviou o pacote para a interface Gigabit 02 e de seguida o pacote chegou ao switch. O pacote chegou a PC2, quis dizer. É basicamente assim como o router funciona. Roteamento é isso. É receber um pacote, ver o endereço de destino, tentar identificar uma rota na tabela de roteamento que contém esse endereço de destino, ver em que interface é que essa rota se encontra e depois encaminhar o pacote por aquela interface. That's the basic of roteamento. Conseguiram perceber essa parte? Antes de nós irmos para roteamento estático, que é um pouco mais avançado. Já percebi. Ok, thanks Melvis. Thanks Silvino. Vamos para o roteamento estático agora. Isto não acontece em ambientes reais, conectar um router. Ok, até pode acontecer, mas aqui o que eu quero explicar é que a rede da esquerda se encontra em Maputo, por exemplo, e a rede da direita se encontra em Sofala. Estão a ver? Não tem como nós conectarmos uma rede que está em Maputo e uma rede que está em Sofala ao mesmo router. Em ambientes reais, o que é feito é o seguinte. É na rede que está em Maputo, nós temos um router, conectamos aquela rede a um router. A rede que está em Sofala, também conectamos a um router, something like this. E depois conectamos aqueles dois routers juntos. Conectamos esses dois routers juntos através de diferentes tecnologias. Podemos usar um link de fibra ótica, podemos usar um link de rádio, tipo antenas de rádio, podemos usar um link de satélite, ou podemos usar diversas outras tecnologias. A tecnologia que interconecta esses dois routers não importa. O que importa é que eles estão interconectados. That's it. No ambiente real é basicamente isso que acontece. Essa secção estaria dessa forma. E há algo diferente nessa secção. Deixa-me só nomear esse router da direita de R2 e habilitar todas as interfaces dele. Já expliquei esse procedimento, então só irei passar por ele muito rápido. Cometi esse erro de novo. Irei passar por ele muito rápido, vou habilitar essas interfaces muito rápido para irmos para a parte da explicação que é nova.
Aqui no Habilitate 00, conft interface G00 no shutdown. Ok, todas as interfaces estão habilitadas. Há uma novidade aqui, uma novidade muito interessante. Ok, qual é essa novidade muito interessante? Vamos lá tentar pingar de novo de PC1 para PC2 para ver o que acontece. Quando nós estávamos a usar apenas um router, isso funcionou. Agora são 2 routers. Vamos lá ver o que vai acontecer. Estamos a receber uma resposta. Uma resposta que vem de 192.1.6. Quem é 192.1.6? 192.1.6 é esse router da esquerda. É o endereço que nós configuramos nessa interface que vai para a rede da esquerda. Está a dizer Destination Host Unreachable. Esse é um erro do protocolo ICMP, o protocolo que gera o ping. Esse protocolo e essa resposta de Destination Host Unreachable significa que o router não sabe chegar a essa rede da direita. Mas se há pouco tempo o router sabia chegar, por que agora o router não sabe chegar? Vamos lá analisar a tabela de roteamento do router da esquerda para ver por que ele não sabe chegar àquela rede que está na direita. É só fazer um show IP route e vermos as redes que estão na tabela de roteamento. Só são 2. Antes eram 4. Só são 2. Quais são? 192.16810/29, que é o endereço dessa rede da esquerda. 192.168/32, que é o endereço que nós configuramos na interface que vai para essa rede da esquerda. Por que aquele outro endereço desapareceu? Antes nós tínhamos nesse router o endereço dessa rede da direita. Por que agora nós não temos? É simples, pessoal. Porque agora esta aqui não é uma rede diretamente conectada. Esta rede da direita não está diretamente conectada nesse router da esquerda. Esta rede da direita está diretamente conectada neste router da direita. Agora, para chegar à rede da direita, o router da esquerda precisa de usar o router da direita. É por isso que não é uma rede diretamente conectada. E, inicialmente, um router só sabe chegar a todas as redes que são conectadas diretamente a eles. Então, quando ele recebe pacote de PC1, vamos lá para a simulação para vocês verem o que acontece. Vou simular isso. PC1 está a tentar pingar PC2. Então vai enviar o pacote para o router. Quando ele enviou o pacote para o router, o que acontece? O router faz um X. Esse X significa que ele fez um drop. Deitou o pacote. Quando o router recebe um pacote e ele não sabe como chegar à rede de destino daquele pacote, ele faz um drop. Ele simplesmente deita o pacote. Esse é o comportamento do router quando recebe um pacote que tem uma rede de destino que não está na sua tabela de roteamento. Ok, então qual é a solução para isso? Já que o router da esquerda não sabe como chegar ao router, à rede da direita, nós temos que ensinar ao router da esquerda como chegar à rede da direita. Nós podemos fazer algo. Esse processo de ensinar um router como chegar a certas redes é chamado de roteamento também. Existem 2 formas de roteamento. Existe o roteamento estático, quando eu vou ensinar a este router de forma manual como é que ele pode chegar a esta rede. Eu é que vou colocar um comando neste router que vai lhe ensinar a chegar nessa rede da direita. E existe roteamento dinâmico. Roteamento dinâmico tem a ver com eu configurar um endereço, um protocolo de roteamento no router da esquerda, um protocolo de roteamento no router da direita, e depois esses 2 routers vão trocar entre si informações. Router 2, o da direita, vai ensinar para o router da esquerda como é que ele pode chegar à rede da direita. Router 1, o da esquerda, vai ensinar para o router 2, o da direita, como é que ele pode chegar à rede da esquerda. Os routers vão ensinar-se entre si como chegar a todas as redes que fazem parte da topologia. Isso é super nice. Protocolos de roteamento são super nice. Mas nós não veremos hoje como fazer isso. Porque não é só sobre configurar um protocolo de roteamento. É sobre entender como é que eles funcionam. E vamos deixar isso para a masterclass da próxima semana, onde nós vamos estudar a fundo como é que o OSPF. O OSPF é o único protocolo de roteamento avaliado no exame CCNA. E é bem complexo. Vamos estudar a fundo para perceber todas as mecânicas do OSPF. Hoje, vamos estudar sobre roteamento estático. Vamos ver como configurar roteamento estático. Então vamos lá fazer isso. Vou abrir o router 1
eu vou ensinar ao router 1 como chegar à rede da esquerda. Só que antes, algo que nós não fizemos. Há um novo link aqui. Esse link, vamos lá supor que é um link de fibra ótica, que interconecta os dois routers. Precisamos de IP nesta interface do router à esquerda e de um IP nesta interface do router à direita. Por quê? Porque esta aqui é uma rede, é chamada de uma rede ponto a ponto. Porque nesta rede há uma conexão ponto a ponto entre dois dispositivos. Não há nada no meio. É uma conexão ponto a ponto. Então, são apenas dois endereços para essa rede. Como já estamos a usar uma segmentação de subrede, eu vou continuar com essa segmentação. Vou colocar a próxima subrede, que seria 192.168.116/30. Aqui. Até aqui. 192.168.116/30. Aqui, no router da esquerda, vou colocar o primeiro endereço dessa subrede. Aqui no router da direita, vou colocar o segundo endereço dessa subrede. Let's do it. Vou abrir o router 1 e vou configurar o endereço nessa interface. É a interface Gigabit 00. Configure Terminal para ir para o modo de configuração global. Vou acessar aquela interface Gigabit 00 e vou configurar o endereço de IP, que é IP address 192.168.1.17, máscara 255.255.255.252. Pronto, já configurei esse endereço. Vou fazer o mesmo no router da direita. Vou fazer um exit para ir para o modo de configuração global. Vou acessar a interface que é Gigabit 00. Deixa-me afastar isso. E vou colocar o endereço, que é o segundo endereço dessa subrede. Qual é o segundo endereço dessa subrede? É sensivelmente IP address 192.168.118.255.255.255.252, que é a máscara do barra 30. A máscara do barra 30 é equivalente a isso. Pronto, já configurei este endereço. Esses dois routers já conseguem se pingar um com o outro. A partir do router 2, vamos pingar router 1 para vermos se eles se comunicam ou não. É importante saber se os dois routers se comunicam ou não antes de nós fazermos esse roteamento estático. Vou fazer um exit até o modo privilegiado, porque o comando ping só funciona no modo privilegiado e no modo do usuário, que é o primeiro. Vou fazer um ping 192.168.1.17, que é exatamente o endereço desta interface aqui, desse link que faz parte do router 1. Quando eu faço um ping, qual é o resultado que nós temos? Nós temos um success rate de 80%, o que significa que os dois conseguem se comunicar. Prontos, já que os dois conseguem se comunicar, vamos lá configurar o roteamento estático no router da esquerda. Para configurar o roteamento estático, nós usamos esse comando aqui. No modo de configuração global, nós usamos esse comando aqui. IP route. Estamos a inserir uma rota de forma manual na tabela de roteamento do router. Coloco aqui o endereço da rede de destino. Coloco a máscara da rede de destino. E depois eu coloco o próximo caminho. Ok, vou deixar isso de forma mais ilustrativa. Vou diminuir o tamanho dessa fonte aqui. Ok, este é o comando. IP route. Isso não ficou nada visível. O comando é IP route. Depois da IP route eu coloco a rede de destino. Depois da rede de destino eu coloco a máscara da rede de destino. Depois da máscara da rede de destino eu coloco qual é o próximo caminho. Qual é o caminho que o router deve usar para chegar a essa rede. Vamos lá fazer isso na prática, para vocês perceberem melhor como é que isso funciona. IP route. Depois da IP route, eu coloco o quê? Qual é a rede de destino? Qual é a rede de destino? Eu estou no router 1 e eu quero ensinar a ele como chegar nessa rede da direita. Então, o endereço da rede da direita é exatamente esse aqui, que está aqui. 192.168.1.8. Este aqui é o endereço da rede de destino.
De seguida, eu coloco a máscara da rede de destino. Qual é a máscara da rede de destino? É barra 29. Barra 29 é o mesmo que 255, 255, 255, 248. E depois eu especifico qual é o próximo caminho. Para onde é que o router deve enviar os pacotes quando quiser chegar a essa rede. Vamos fazer uma análise. O pacote está aqui. Está no router 1. Uma vez o pacote estando no router 1, o router 1 deve enviar o pacote para o router 2. O router 2 posteriormente vai fazer esse pacote chegar nesta rede da direita. Então qual é o próximo caminho? O próximo caminho deve ser este endereço deste link ponto a ponto que faz parte do router 2. Por quê? Porque o nosso router vai enviar os pacotes para esta interface. Esse é o próximo caminho. E qual é o endereço desta interface? É o segundo endereço dessa subrede, que é exatamente 192.168.118. Então este é o endereço do próximo caminho. 192.168.118. Faço um Enter. Então eu já adicionei manualmente na tabela de roteamento do router 1 como chegar à rede da direita. Vamos lá ver como é que está a tabela de roteamento agora. Vou fazer um exit, show IP route, para ver a tabela de roteamento do dispositivo. E nós temos uma nova rota aqui, like 192.168.1.8/29, que é o endereço exatamente da rede que está na direita. Esta rede aqui, esse é o endereço. E temos um S aqui ao lado. O que esse S significa? Quando vamos aqui em cima nessa descrição que assusta, S significa static, like é uma rota estática. É uma rota estática. É isso que significa. E em seguida, nós vemos que ele chega nessa rede via 192.168.118, que é exatamente o endereço dessa interface desse link ponto a ponto. Ou seja, quando o router tem esse pacote, ele envia para essa interface e depois esse router faz o pacote chegar à rede da direita. Este router da direita sabe como chegar à rede da direita, porque é uma rede que está diretamente conectada nesse router. Prontos, já ensinamos a esse router como chegar à rede da direita. Então é suposto agora a PC1 conseguir pingar a PC2. Vamos lá ver isso acontecer. Estou aqui no terminal do PC1. Vou pingar para PC2. O endereço de PC2 é 192.168.1.9. Vamos lá ver se o PC1 agora consegue pingar. O primeiro pacote falhou, temos um timeout. O segundo pacote falhou, temos um timeout. O terceiro pacote falhou, temos um timeout. O quarto pacote também falhou, temos um timeout. Prontos! Nós já temos nesse router informações de como chegar na rede da direita. Então por que o ping não está a ser bem sucedido? Simples, vou mostrar isso para vocês. Vamos fazer ok. Conseguem me ouvir, pessoal? Conseguem me ouvir? Tive que sair da rede móvel para a rede wireless. Conseguem me ouvir? Ok, cool, thanks. Vamos lá, entrar no modo de simulação e fazer o pacote a fluir na rede para percebermos onde é que está a falhar. Vou abrir o terminal de PC1, vou pingar para o endereço de PC2. Vamos lá ver isso acontecer. PC1, claro, vai enviar o pacote para o switch e o switch vai reencaminhar o pacote para o router 1. O router 1 vai fazer aquela análise, vai abrir o pacote. Abrindo o pacote, o router 1 há de ver qual é o endereço de destino. O endereço de destino é 192.168.1.9. Depois ele há de ir para a sua tabela de roteamento. Há de fazer uma análise. Será que eu sei? Ou será que eu tenho uma rede que contém este endereço? Vai analisar a primeira rede, 192.168.10/29. Prontos, aquele endereço não faz parte dessa rede. Vai saltar. Segunda rede, há de ver. Aquele endereço não faz parte dessa rede. Vai saltar. Terceira rede, a rede estática que nós acrescentamos. 192.168.1.9 faz parte desta rede. Então ele sabe
que para chegar àquele endereço, ele tem que enviar o pacote para esta interface, que é 192.168.1.18. Que interface é essa? É a interface do link ponto a ponto que está no router da direita. Então depois ele vai enviar o pacote para o router da direita. Enviou o pacote para o router da direita. O router da direita recebe esse pacote e rejeita. Por que o router da direita rejeita esse pacote? Por quê? Porque em redes nós temos sempre que pensar no caminho de ida do pacote e no caminho de volta. Porque a comunicação é bidirecional. PC1 tem que conseguir se comunicar com PC2 e PC2 também tem que conseguir se comunicar com PC1. É assim como a comunicação funciona. Um PC envia pacotes para o outro, aquele outro PC responde enviando pacotes de volta. Nesse exato momento, PC1 consegue chegar no PC2, porque esse router sabe como chegar a esta rede. Mas PC2 não consegue chegar no PC1, porque esse router da direita não sabe como chegar nessa rede da esquerda. Eu vou provar isso. Vou abrir a tabela de roteamento do router da esquerda e vou fazer um da direita, quis dizer só. Essa é a tabela de roteamento do router da direita. E vou fazer um show IP route. Fazendo show IP route, eu consigo ver que só há duas redes aqui. Que é exatamente esta rede aqui, 192.168.16/30, que é esta rede diretamente conectada nesse link ponto a ponto. E há mais um problema. Qual é o problema? É que eu acrescentei um novo router e eu esqueci de configurar nesta interface do novo router o endereço de IP dessa rede da direita. Vou fazer isso já. Vou fazer um configure terminal interface gigabit 02, que é a interface do router que vai para a rede da direita, e vou configurar um endereço da rede da direita para servir como default gateway para esses PCs que estão na rede da direita. E por padrão nós estamos a usar o último endereço da subrede para configurar na interface do router. Vou fazer um IP address 192.168.1.14, que é exatamente o último endereço dessa subrede, máscara 255.255.248. Já está. Então agora se eu for à tabela de roteamento vou ter uma informação mais coerente. Vamos lá à tabela de roteamento. Vou fazer um show IP route. E está aqui. Na tabela de roteamento nós temos duas redes diretamente conectadas. Uma delas é esta aqui do link ponto a ponto, que é essa aqui. 192.168.1.16/30. E a outra é esta aqui, que vai para o switch da direita, para a rede da direita, que é essa aqui. 192.168.1.8/29. Vamos lá fazer de novo aquela simulação, para vocês verem que PC1 consegue chegar a PC2. Apenas PC2 é que não consegue chegar a PC1. Vou pingar de PC1 novamente para PC2. Vamos ver o pacote a fluir na rede. O pacote já chegou ao switch. O switch encaminha o pacote para o router. O router faz aquelas análises e depois envia para o router 2. O router 2 recebe esse pacote. Devia ter chegado agora. Estão com um problema. Qual é esse problema? Ok, anyway, deve ser problema do Packet Tracer. Esse simulador tem algumas limitações. Mas aquele pacote devia ter chegado. Agora chegou. O primeiro é que havia falhado. Mas no segundo pacote, que o ping envia, router 2 faz o pacote chegar até PC2. Ou seja, com isso nós temos a confirmação do que eu disse. PC1 sabe como chegar a PC2. Agora vocês vão ver que esse pacote de resposta de PC2 não vai chegar até PC1. PC2 está a enviar a sua resposta para PC1. O pacote chega no router. E depois de chegar no router, temos um vermelho. Esse vermelho aqui é o router a responder para PC2 que ele não tem esse endereço na sua tabela de roteamento. PC2 não sabe chegar a PC1. Então nós temos que configurar no router 2 uma rota estática que aponta para a rede da esquerda, para ensinar ele a chegar na rede da esquerda. Vou fazer isso agora. Vou fazer um configure terminal para ir para o modo de configuração global. Vou colocar o comando de roteamento estático. Qual é? É IP route. Depois coloco a rede de destino. Qual é a rede de destino? É exatamente essa rede da esquerda, que é
192.168.1.0. Depois coloco a máscara da rede de destino, barra 29. Barra 29 é o mesmo que 255, 255, 255, 248. E depois eu coloco o próximo caminho. Qual é o próximo caminho? Vamos lá analisar aqui. Quando o pacote está aqui no router 2, o router 2 deve enviar os pacotes para esta interface do link ponto a ponto que está no router da esquerda. Qual é o endereço daquela interface? É o primeiro endereço dessa subrede aqui, do link ponto a ponto, que é exatamente 192.168.1.17. Faço um Enter. Vou fazer um Exit e vou ver a tabela de roteamento do router da direita para vermos se essa rede já está na tabela de roteamento ou não. E temos essa rede nova que foi acrescentada, que tem um S ao lado a indicar que é uma rota estática que aponta exatamente para a rede da esquerda, que é 192.168.1.0/29. E ele chega nessa rede enviando pacotes para este endereço, 192.168.1.17, que é exatamente o endereço da interface do link ponto a ponto que está no router da esquerda. Então, router 1 já sabe chegar à subrede da direita, router 2 já sabe chegar à subrede da esquerda. É suposto PC1 e PC2 conseguirem se comunicar uns com os outros. Vamos lá fazer esse ping agora para vermos que ele vai funcionar. E daqui temos o ping a funcionar. Agora, PC1 consegue pingar para PC2. É isso que eu queria ensinar sobre routeamento estático. Que é preciso pensar no caminho de ida, mas também temos que pensar no caminho de volta.